Olá, meu nome é Ana Velar, eu sou professora da Universidade de Brasília, do Departamento de Artes Visuais, e gostaria muito de agradecer às organizadoras do evento e dessa sessão, tanto pelo aceite como pela disposição em proporcionar esse espaço de debate para nós aqui. Hoje eu vou conversar sobre um estudo de caso específico, né? A Casa Niemeyer, um espaço em que foi possível realizar uma curadoria colaborativa para formar uma coleção de arte contemporânea, diversa e universitária. A coleção Triangular Arte deste Século foi uma coleção formada por um espaço chamado Casa Niemeyer, que era um espaço de arte contemporânea pertencente à Universidade de Brasília. Isso foi muito recente, né? Nós terminamos esse trabalho no ano passado, em 2020. A ideia era se poder ter, então, uma coleção de acesso para os estudantes, para as estudantes, em que nós pudéssemos funcionar como um museu-escola, no qual haveria essa experiência de formação nas várias áreas que concernem a curadoria, né, hoje em dia, e também na própria apreensão direta com as obras de arte. Alguns conceitos nos pautaram, né, nesse sentido. O primeiro deles sendo a ideia de abordagem triangular, hoje pouco lembrada, mas durante os anos 80, né, muito celebrada, da Ana May Barbosa, uma arte educadora referencial no Brasil. Para a Ana May, essa ideia de abordagem triangular era essencial para formar repertório para os estudantes, né? E a noção de ativismo curatorial, uma noção organizada, né, sistematizada de maneira mais recente pela curadora Maura Raleigh, também acadêmica, em que ela vai entender aí o espaço de apresentação da exposição como um espaço polissêmico de situações contraditórias e práticas em disputa. A abordagem triangular, que é a nossa principal inspiração, né, por parte da Ana May Barbosa, ela propõe que é necessário, né, para se trabalhar com arte, para se fruir arte, né, para que, de fato, as artes visuais sejam um lugar de produção de conhecimento, é necessário, então, criar, né, se analisar e se contextualizar as obras de arte. Né? Esses seriam elementos essenciais, porque ela chama de letramento visual contemporâneo. Ou seja, nós estávamos com isso propondo a formação de um repertório para os estudantes, para as estudantes da universidade. O processo curatorial que foi desenvolvido por ocasião da formação dessa coleção e da qual decorreu a exposição, consequentemente, né, foi um processo em que eu, como docente, coordenadora e estudantes do curso de História da Arte, trabalhavam juntas, né, para que pudéssemos produzir listas de artistas e obras a serem convidadas, e que fossem, de fato, pontuais na representatividade de uma coleção de arte contemporânea atual, né, ou seja, que parte dos anos 2000 e que coloca, portanto, aí as principais pautas que estão sendo reivindicadas pelo ambiente artístico brasileiro nesse momento, né? A única diretriz que era apresentada aos artistas convidados, às artistas convidadas, era para que se pensasse, né, para que pensássemos juntos numa obra que fosse representativa, né, desse artista, dessa artista ou desse coletivo, em termos de servir como objeto de pesquisa em anos por vir, né, para o futuro. Então, como eu disse anteriormente, o marco inicial de formação das obras da coleção, né, é 2000. Nós abrimos a coleção para diversos discursos, então vamos ver daqui a pouco alguns dos temas que surgem aí no estabelecimento dessa discussão, dessa coleção, e o quanto nós esperávamos que fosse um espaço aberto ao debate. Então, a missão da coleção era justamente expandir o rol de elementos para pesquisa em arte contemporânea e estudos curatoriais no Brasil a partir da região centro-oeste, ou seja, fora do eixo Rio-São Paulo, de maneira descentralizada.
Há especificidades de um museu universitário de arte, me parece que, sendo a maior delas, né, esse espaço pensado como experimentação, então, o que se chama comumente de paradigma de laboratório. O nosso trabalho era um trabalho experimental, de tentativa e erro, né, convites e posteriores revisões, de se pensar esse espaço do museu universitário como um espaço também de formação. O perfil anterior de colecionismo da Universidade de Brasília, né, anterior à Triangular, era justamente um perfil como o perfil de muitos espaços de arte universitários, né? Era um perfil que funcionava pela doação e que não possuía critérios curatoriais nem científicos. Isso tem um impacto enorme, né, na reserva técnica e na própria manutenção das coleções, inclusive no que diz respeito ao seu uso para a formação dos estudantes e das estudantes. A nossa hipótese aqui, né, que deve ser aqui trabalhada hoje, eu gostaria de apresentar rapidamente, é a de que uma curadoria colaborativa ou compartilhada, né, seria principal, né, seria fundamental para nortear um projeto de uma coleção universitária, e foi fundamental para construir coletivamente esse conhecimento, né, o conhecimento por meio da coleção e a partir dela. Nós nos apoiamos em trabalhos da Marlene Mouliou, da Universidade de Atenas, e de Chris Morrissey, da Universidade de Washington, nesse assunto, né, o assunto da equidade e representação em museus. Estávamos interessados também, sobretudo, né, em tensionar a autoridade da narrativa curatorial, ou seja, né, como ouvir, então, a comunidade universitária, principalmente no que concerniam os discentes, né, os estudantes, as estudantes, como vozes fundamentais para se pensar uma coleção de arte no âmbito da universidade. A ideia de curadoria compartilhada, ela é muito interessante, né, para o nosso trabalho, justamente porque ela pressupõe a presença de diferentes agentes, né? Então, a Mariane do Nascimento Vieira diz, por exemplo, né, a partir de um caso específico de inserção indígena nos museus, que a ideia norteadora desses processos acaba por desconstruir o lugar de autoridade do curador, que atua de forma muitas vezes individualizada dentro das instituições museológicas. Portanto, ter a função de se responsabilizar pela construção de novas formas de diálogo, que privilegiam a horizontalidade do conhecimento, sendo que isso é algo que se apresenta para os museus no momento atual. Pode ser entendida como um tipo de escrita, né? A curadoria compartilhada, produzida por uma autoridade polifônica, uma palavra importante para nós, criando uma narrativa curatorial em que diferentes agentes participam. Eu tive oportunidade também, nos últimos anos, de integrar uma equipe que pensava a curadoria compartilhada a partir do caso do Museu do Ipiranga. A curadoria compartilhada, então, ela possui, é claro, diversos contornos, ela pode acontecer numa parceria entre instituições, né, entre diversas equipes dentro do museu, entre diferentes curadores, professores, técnicos, estudantes. E na realidade pandêmica e pós-pandêmica, o que nós vemos, estamos percebendo, né, estamos estudando, são justamente essas curadorias compartilhadas na esfera digital. E aí, portanto, proporcionando uma amplitude enorme de agentes. Ela tem sido utilizada também no que concerne mais propriamente a revisão dos museus, né, como parte das diretrizes decoloniais, no sentido de se convidar grupos sociais que não se identificavam com as instituições para participarem dessas curadorias como membros efetivos do processo. Então, alguns dos eixos curatoriais que nós podemos perceber na Triangular, né, são esses que eu trago aqui. O primeiro deles, que chama a atenção, são as disparidades e invisibilidades sociais. Então, nós temos inúmeros trabalhos, como esse da Bárbara Wagner, sobre a condição histórico-política brasileira. Muitos operam a partir da violência, de grupos
a partir de grupos marginalizados e que fazem a reivindicação de seus espaços, né? E a crítica às instituições. Um segundo grupo bastante evidente é a ideia de Brasília como espaço simbólico, então há muitos artistas, para além do Guerreiro do Divino Amor, que realizou esse vídeo no próprio ambiente da Universidade de Brasília. Muitos outros artistas e outros e outras artistas que vão se preocupar com Brasília como exercendo esse lugar da política no país, né? E portanto, como um espaço simbólico de tensões, relações de poder e enfrentamentos. Um outro eixo bastante significativo é o das sexualidades, né, ou dos gêneros, e como o corpo opera aí como o elemento central para essas discussões vão contra os padrões hegemônicos no que compreende as sexualidades e os gêneros. A chave feminista também foi por nós bastante incentivada, né? Várias artistas, então, se ocupam de fazer uma discussão da condição de gênero, né, como força motriz no desenvolvimento da obra. Há também um expressivo número de pinturas que discutem o próprio fazer pictórico, né? E como isso se dá em ou a partir de diferentes discussões no ambiente da arte contemporânea brasileira hoje, né? Um eixo curatorial interessante é também aquele que nós chamamos de vida e morte, então são trabalhos como esse do Jaideres Bell e de inúmeros outras artistas, que se ocupam de ciclos da vida, muitas vezes de questões ambientais, né? E sobretudo pontos de vista e abordagens a partir de diferentes realidades diante do fenômeno contemporâneo. Um outro eixo que nós percebemos foi de abordagens da cultura brasileira, então diversos trabalhos que vão enfrentar aí uma série de ideias e configurações daquilo que se convencionou chamar pela intelectualidade de cultura e de arte brasileiras. Há ainda um outro eixo, né, que se voltou para a experiência individual versus a experiência coletiva. Então, nesse eixo, nós entendemos que se encaixam, né, artistas que estão preocupados e preocupadas com as vivências do indivíduo e do coletivo, não necessariamente em oposição, mas que se voltam, então, ou para essa introspecção, para essa subjetividade, ou para esse viver juntos, né? Os resultados desse projeto curatorial foram 176 obras, doadas por 119 artistas, há uma diversidade enorme em termos de faixa etária, origens e regiões, e hoje elas podem ser consultadas nesse site aqui ao lado, né? Nós também fomos premiados 2 vezes pela enquete pública da revista Select, uma revista importante, né, no cenário artístico contemporâneo brasileiro, por conta dessa exposição. Em termos de balanço, né, da coleção e da exposição triangular, eu diria que se trata de uma coleção num espaço acadêmico que procura processar disparidades, né, ou seja, que procura falar sobre limitações, desafios, né, e complexidades do próprio sistema brasileiro, né, e como nós podemos fazer esse debate a partir das artes visuais. Nós entendemos também que uma coleção como essa, ela pode ser um lugar, né, de um princípio de transformação de identidade para os indivíduos, né? Então, isso seria interessante se pensar em como um museu que está se fundando naquele momento, né? Então, essa é a primeira coleção da Casa Niemeyer, ela já começa num momento de revisionismo dos museus e de pautas identitárias que reivindicam a presença de representatividade nesses espaços. Nós acreditamos ainda, né, que o museu deveria ser esse lugar de tensionamento das práticas historiográficas, né? Ou seja, que o museu universitário visa, sobretudo, compor com os estudos acadêmicos, mas também contra eles,
né, no sentido de se oferecer como um espaço de discussão, inclusive para aquilo que se configura como historiografia nesse momento. Por conta da pandemia, né, a equipe da Casa Niemeyer e da Triangular teve que se adaptar rapidamente ao digital. Esse foi um processo muito complexo, uma vez que a universidade não dispunha de um programa digital, né, de uma estrutura digital. E, por conta disso, nós realizamos inúmeros estudos sobre a presença dos museus nas redes sociais e desenvolvemos um projeto que se chamou Casa Niemeyer Digital, que era um projeto de presença dos educativos da nossa exposição na esfera das redes sociais. Essas são algumas ações que nós realizamos ao longo de 1 ano e meio, praticamente, né? E pensando como seria esse espaço do educativo em que nós poderíamos oferecer materiais confiáveis, de qualidade acadêmica, né? E incentivar o debate no momento em que o isolamento social no Brasil era absolutamente necessário, né, e indiscutível. Nós fizemos, então, uma espécie de laboratório em que nós discutimos a construção de uma presença digital para a Casa Niemeyer e para a própria exposição Triangular, convidando, inclusive, artistas a fazer essa discussão conosco. Nessa experiência, né, nós conversamos também com especialistas em acervos digitais, outros agentes inúmeros que trabalham no digital com cultura e arte, e estudamos também profundamente, né, a presença dos museus nas redes sociais, principalmente em realidades onde isso já vinha sendo operado desde da virada dos anos de 2010, né? Como é o caso da Austrália, por exemplo. Nós tivemos também algumas experiências bastante experimentais, como essa presença no Tinder, né, da Casa Niemeyer, e o alcance de estratégias como essa nas redes sociais para poder atingir públicos que desconheciam o espaço. Uma das atividades, tenho que dizer, a atividade que foi mais bem sucedida no sentido de diversidade, impacto, né, e produção de qualidade, foi um takeover, que se chamava hashtag Ocupação Triangular, em que nós disponibilizávamos a página da Casa Niemeyer, que tinha muitos seguidores, né, mais de 4.000, para artistas veicularem seus conteúdos. Então, isso podia ser desde fazer uma exposição própria, até relatar o seu cotidiano, ou qualquer outra iniciativa que fosse interessante para os artistas, para as artistas. Outras atividades do educativo eram mais pautadas no sentido de oferecer conteúdos interpretativos, né? E nós realizamos também algumas iniciativas especificamente para o público infantil. Tivemos um período em que as nossas redes sociais sofreram censura, justamente porque operávamos também com a presença de corpos desnudos, principalmente nesses takeovers, e nos posicionamos contra esse fato, realizando uma larga campanha que se chamou hashtag Arte Sem Censura, a partir do perfil da Casa Niemeyer, portanto, um perfil institucional, em que discutimos, né, essa imposição das redes sociais, principalmente num momento em que os produtores de conteúdo, que eram justamente os públicos, necessitavam da sua própria presença nas redes para poder se comunicar, né, o período de isolamento social. O nosso grupo de pesquisas formado por estudantes e coordenado por mim, né, se dedicaram, então, nesse momento, a um aprofundamento nas tecnologias digitais, entendendo principalmente o que foi um ponto de virada para nós, como que essas tecnologias digitais se tornavam instrumentos de comunicação, interação e troca com os diversos públicos do museu. Isso serviu para que também o próprio museu, né, a própria Casa Niemeyer, começasse a compreender melhor quem eram seus públicos, quem poderiam ser seus públicos, né, e quem era a sua persona institucional, como se comunicar efetivamente no digital. E, nesse sentido, nos ajudou muitíssimamente, né, um conceito
que é o conceito de museu conectado, que traz uma noção de trabalho colaborativo, sendo que instituição e públicos podem contribuir para solucionar problemas juntos. Sobre o educativo, então, né, além desse fato do museu melhorar a percepção de seus próprios públicos, nós entendemos também que a presença nas redes incentivava a adesão de novos seguidores, mas muito mais do que isso. Ela também criava uma relação de confiança de longa duração entre os usuários e o museu e estimulava visitas presenciais. Em decorrência do projeto Casa Niemeyer Digital, que era esse projeto educativo para as redes sociais, nós entendemos que era hora de trabalhar propriamente com as artes digitais de cunho político, né? Então, a presença de artistas que se expressavam nas redes sociais e digitalmente num momento de grande politização do país, e nós escolhemos realizar numa rede social, que é o Tumblr, né, a exposição Tá Me Vendo, Tá Me Ouvindo, Narrativas do Digital, na qual mostramos 68 obras de 31 artistas, hoje largamente atuantes no cenário digital brasileiro. Essa atuação ela podia ser de diversas frentes, né? Então, artistas propriamente do digital, como Vitória Kribe, né, que opera a partir do lugar do digital dentro da arte contemporânea, ou artistas como Paloma Barbosa e Paulo Bruno, que operam a partir do que antigamente se denominava histórias em quadrinho, né, ou narrativas gráficas. Essa exposição nos fez perceber, né, que ocupávamos um lugar periférico em termos das artes digitais no cenário nacional, que o próprio cenário nacional era insuficiente na compreensão das artes digitais, né? E então esse passou a ser um assunto central para as nossas discussões. E aí nós podíamos encontrar, então, né, vídeos, intervenções digitais, artes digitais em geral, né, design digital, ilustração digital e quadrinhos digitais. Nós fomos pioneiros no sentido de trazer essa discussão, principalmente dos quadrinhos, dentro do espaço da arte contemporânea no digital. E alguns conceitos que centraram, né, as nossas ações para essa exposição Tá Me Vendo, de artes digitais, foram primeiramente o conceito de gambiarra, um conceito que já foi largamente esvaziado, digamos assim, na década de 90, né, do século XX, quando o cenário internacional se apropriou dessa noção para falar principalmente sobre características intrínsecas da arte brasileira, né? Enquanto que nós sabemos que o lugar da gambiarra é um lugar do improviso, um lugar da necessidade, né? Da necessidade de flexibilização, de adaptabilidade, para que se possa continuar realizando a sua própria experiência nesse universo, né? O de arte hacker, que veio compor com a ideia de gambiarra, justamente no sentido de que a arte hacker se opõe à exigência de consumo pelo novo, né? E o quanto essa atualização das tecnologias na verdade, uma atualização que gera profundas desigualdades. Então, refletindo aí uma estrutura que já é social, né? E, portanto, a arte hacker se opõe a essa lógica do novo, né? Propondo a reabilitação de softwares e hardwares que já foram descontinuados pelo mercado. E também uma discussão de plataformas, né, principalmente das redes sociais, partindo em larga medida das discussões do hackeamento, no sentido de que as redes sociais poderiam nos oferecer, na medida do possível, ou na medida que nós queríamos, né, um alcance de diferentes públicos. Ao mesmo tempo, nós fazíamos uma crítica, uma leitura crítica dessas redes, utilizando-as apenas naquilo que elas nos eram relevantes. E aí alguns eixos curatoriais aparecem também nessa exposição de artes digitais, né? Nós tivemos diversas artistas, como a Luísa Calegari, que propuseram percepções feministas dentro do ambiente digital das redes sociais, né? É o caso também da Nídia Aranha, que vai pensar a ressignificação dos corpos e a discussão de gênero, também bastante presente nas redes sociais, né? E militante nesse sentido, né?
Um outro eixo curatorial evidente é o da violência e exploração de grupos sociais específicos. A presença do Mulambo nas redes sociais, principalmente durante a pandemia, foi muito intensa, e sempre com essas intervenções digitais sobre fotos veiculadas pela mídia. Um outro grupo interessante também dessa exposição, né, seriam esses artistas, essas artistas que se ocuparam de práticas sociais comentadas em sua repetição, né? Ou seja, a própria presença no digital como uma presença dada pela serialidade, pela repetição, pela falta de pensamento crítico, né? E aí também uma série de obras que se ocupavam de pensar os oportunismos do digital, né? Então, nós presenciamos durante o isolamento social a presença de, por exemplo, muitos políticos, né, operando dentro das redes sociais para veicular fake news, por exemplo, né? Então, há diversos trabalhos que discutem essa esfera. Nesse sentido, eu gostaria de dizer que a nossa experiência de trabalho colaborativo compartilhado, né, serviu de modelo para o nosso próprio museu, né, para a própria Casa Niemeyer, mas também pode ser oferecida como um modelo de trabalho dentro dessa ideia de revisão dos museus na contemporaneidade e como nós podemos avançar em termos institucionais, repensando o protagonismo das curadorias, né? Repensando a noção de autoridade e compartilhando essa autoridade com diversos outros grupos sociais que vêm, então, reivindicar espaço dentro das instituições e dentro das exposições. Há diversas experiências nesse sentido hoje ocorrendo no mundo inteiro, né? Inclusive no que concerne uma maior equidade de ganhos por parte das equipes museais. Eu agradeço muitíssimo a presença nesse evento aqui hoje e fico à disposição para possíveis perguntas. Muito obrigada.